Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru. O ciclo paralímpico do mundo está para Daniel Dias, o nosso convidado de hoje, assim como as piscinas estão para as suas 27 pódios no ciclo olímpico em 4 Olimpíadas. Para a Olimpíada de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2021. Das 27, só do ciclo paralímpico, 14 medalhas de ouro, 7 de prata, 6 de bronze. O atleta nascido em Campinas, São Paulo, em 24 de maio de 1988, tem outras 40 medalhas em 6 mundiais em seu currículo. 31 de ouro, 7 de prata e 2 de bronze. Isso é simples para apresentar. Obrigado por conversar conosco, Daniel Dias. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Sou muito feliz a gente poder falar um pouquinho da minha carreira, um pouco das conquistas e de tudo que realizei e concretizei enquanto atleta. Daniel, seu ciclo é espetacular. Só pela apresentação aqui, ela conta essa trajetória toda. E você falava para nós, fora do ar, que entre ali por volta dos 16, 17 anos, o que era amadorismo, nadar como todo jovem no dia a dia, com todos os seus obstáculos, passou a ser algo sério, que levou a todo esse currículo apresentado aqui. Na verdade eu vim conhecer a natação com 16 anos, depois de assistir as Paralimpíadas de Atenas, e ali eu vi uma outra grande referência da natação paralímpica brasileira, o Clodoaldo. Foi dessa maneira que eu conheci o esporte paralímpico, foi assim que eu posso dizer que eu conheci o universo paralímpico. E aí comecei a praticar a natação. Até então eu brincava numa piscina, mas não sabia os 4 estilos, borboleta, costas, peito e crawl. E fui conhecer no final de 2004, início de 2005, começo a praticar a natação e aí começo a treinar e me dedicar, e aí não parei mais, depois desse... Então assim, foi muito rápido, tudo isso. Eu já comecei meados de 2005 a minha primeira competição, e ali eu falei, olha, é isso que eu quero, é isso que um dia eu vou fazer para representar o meu país numa competição internacional. Então você tem uma trajetória de resposta de alta performance muito rápida aqui, lógico, para essa conquista. É engraçado porque foi tudo muito rápido mesmo, Então assim, como a gente estava conversando, foi tudo muito rápido. Eu assisto a Paralimpíada, começo a nadar, vou para a primeira competição já em junho de 2005, ganho medalha, e ali eu falo, é isso que eu vou fazer? E aí eu começo a me dedicar mais, começo a me treinar muito mais, começo a realmente conhecer mais sobre a natação paralímpica, começo a desenvolver, e em 2006 eu já vou para o meu primeiro mundial. Então, se eu pensar assim, assisto a Atenas, e 2 anos depois eu já estava representando o meu país numa competição internacional. Para quem tem uma formação de membros superiores da perna direita e do pé esquerdo, tem uma questão recorrente que você deve fazer e recorremos aqui também a ela para pensar na relação de famílias e amigos. Você comentou aqui, não pense que eu não fui em cachoeiras relacionadas ao aprendizado com amigos desde a infância. Isso, de alguma forma, te colocou na ambientação do mundo daqueles que sequer conseguem nadar, por exemplo, como eu, no dia a dia, e eu confessei aqui no ar. Eu acredito assim, tudo que eu fiz na minha infância me ajuda hoje. Tudo que eu fiz de esporte na minha infância, até hoje, na minha vida adulta, eu colho os frutos disso, vamos dizer dessa maneira. Então, por isso que eu acredito muito nessa ferramenta esporte. O esporte, ele transforma vidas, não exclusivamente a natação, mas o esporte, uma ferramenta social que pode transformar vidas, transformou a minha. Então, eu fui sempre uma criança muito ativa e aí eu vejo que é tudo que eu fiz, seja jogar um futebol, como nadar numa cachoeira, nadar num rio, me divertir, como qualquer outra criança, vamos dizer assim, apesar da deficiência. Para mim sempre foi muito importante fazer todas essas atividades. Quando eu já comecei no esporte, então eu já era uma criança muito ativa, então já fazia de tudo e para mim era muito natural. Beleza, vou aprender mais uma coisa que foi a natação. Legal. Quando você vê o projeto ABDA que você conheceu aqui em Bauru, do Grupo Zoponi, toda a dimensão daquela molecada nadando com a estrutura que tem aqui, eu imagino que você fique pensando também do ponto de vista olímpico, do polo, da própria natação, claro, além do Paralimpíada, a questão desses jovens terem numa cidade média como essa um projeto com esse tipo de estrutura. Eu fico extremamente feliz, Eu já tinha
vindo aqui, agora voltei, né, e poder ver o quanto isso já cresceu, o quanto esse projeto cresceu, evoluiu, o quanto isso aqui tem transformado a vida de crianças, adolescentes, jovens. Isso para mim é de grande alegria, né, de poder saber que vocês aqui, né, vão ter o privilégio de ter isso na cidade. Vai virar uma referência não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu acredito nisso pelo que eu vi ali, pelo que eu já vi no mundo. Eu já vi muitas coisas, já viajei em muitos lugares, já fui treinar em muitos centros de treinamento que não tem o que oferece aqui para você, criança que está aqui nos acompanhando. Então aproveite isso, desfrute disso. São as oportunidades que a gente tem que agarrar na vida. É isso que vai fazer uma grande diferença no futuro. Então realmente é gratificante para quem fez esse esporte, né, a natação, você ainda saber que, existem pessoas que estão dispostas a investir nesse esporte, fazer a diferença através desse esporte. Daniel, que avaliação você faz? Nos resultados, a gente sabe deles consolidados da força do Brasil, sobretudo na modalidade que você foi tão bem, que é dentro das piscinas. Mas a força do Paralimpíada, eu vou falar de expressão, do Paralimpíada, olha, agora não sai, da Paralimpíada do Brasil em relação a todas as modalidades, você classifica por quê? Porque a gente mesmo tem um certo preconceito na hora de fazer avaliações baseado na Olimpíada Natural, onde o Brasil tem modalidades de ponta, mas não consegue alta performance, pelo menos de pódio, em outras tantas. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender assim, não queremos comparação nenhuma, né? Acho que todos que estão ali, seja na Olimpíada ou na Paralimpíada, representando o país, são vitoriosos. Você estar entre os melhores do mundo é algo espetacular, é algo incrível. Mas especificamente falando aí do Paralímpico, da natação paralímpica, eu acho que o Brasil vem tendo uma crescente muito grande. O investimento ele vem aumentando, né, se a gente pensar, mas está muito aquém ainda, a gente pode melhorar muito. Um grande legado que fica aí para o movimento paralímpico é o centro de treinamento na Imigrantes e a gente vê que estrutura faz diferença. Então pega aqui a estrutura que vocês têm, olha a diferença que pode fazer e já faz na vida dessas crianças. E a estrutura do Comitê Paralímpico Brasileiro hoje faz uma grande diferença na preparação para o atleta paralímpico. E a gente já colheu isso em Tóquio. Então, uma das coisas que eu tinha uma preocupação muito grande era isso. Vou parar, né? Foi a minha última Paralimpíada. O que vai ser da natação? O que vai ser da natação paralímpica brasileira? E Tóquio nos mostrou isso, né? Não vai ter um atleta como tinha, né? O Daniel e o André. Não, agora tem muitos medalhistas. Foi a edição que a gente ganhou mais medalha com mais medalhistas. Então, isso mostra a evolução que o esporte paralímpico vem tendo. A gente bateu o recorde aí, agora pegando o esporte paralímpico como um todo, né? A gente bateu o recorde de medalhas em Tóquio. Então isso só mostra o quanto vem crescendo, o quanto vem evoluindo e o quanto que o esporte paralímpico brasileiro ele é bom. Esse espelho serve para outras modalidades além da piscina, que é a sua especialidade? Bom, a gente pode falar do atletismo, que tem crescido bastante, mas também de modalidades que não são tão conhecidas, vamos dizer assim, mas que também sempre trazem medalha, né? Que é a bocha paralímpica, ela traz medalhas, o goalball. Aí uma que já é conhecida é o judô, o futebol de 5, né? É penta, né? Como a gente fala, então são 5 medalhas de ouro aí. Que eles já vêm conquistando. Então são modalidades que a gente vem vendo o reflexo de toda essa estrutura que hoje o Comitê Paralímpico tem. Qual a sua percepção em relação à questão dos projetos de inclusão relacionados ao ciclo educacional nessa área? Bom, eu acho que a gente tem muito a evoluir nesse quesito, a gente tem muito a evoluir, muito a melhorar. Eu penso assim, o tamanho que é o Brasil, ainda tem muitas crianças com deficiência em casa, ainda tem muitas crianças trancadas em casa. E isso está faltando divulgação, conhecimento. As pessoas precisam conhecer, os pais que têm um filho com deficiência precisam conhecer sobre o esporte paralímpico, conhecer o paralimpismo, vamos dizer assim, né? Então está faltando isso, está faltando projetos dessa maneira e a gente espera que logo a gente possa crescer, possa evoluir. Então é algo que eu venho batalhando bastante através do Instituto Daniel Dias, quero trabalhar isso, quero fazer a diferença, mostrando aí o quanto a gente pode trabalhar a inclusão
com a Ferramenta Esporte. Você tem pódios e medalhas e alta performance e resultados, tanto em mundiais quanto em Olimpíadas, como eu comentei aqui no Paralimpismo, em diferentes provas, mas qual é a sua natural, onde você se sente melhor? Bom, eu sempre vou me sentir melhor na piscina. Nadar é nadar e tanto faz. Pô, na piscina, sendo bem sincero, desde a primeira vez que eu tive o contato com uma piscina, eu sempre falei que uma das grandes coisas que a natação me ensinou e me mostrou é que quando eu entrava na piscina, eu me sentia completo. Eu sempre me imaginei nadando, isso é muito bacana falar, então sempre que eu dava uma abraçada, eu imaginava que eu tinha as mãos. Então quando eu dava uma abraçada aqui, eu imaginava que eu tinha as mãos, os pés. Então na piscina eu sempre me senti completo. E eu vejo isso, né, que a Ferramenta Esporte proporciona isso para a pessoa com deficiência. Ela tem essa capacidade. No meu caso, a natação, mas outras pessoas que têm deficiência que fazem outras modalidades, eu tenho certeza também que elas se sentem completas fazendo a modalidade. Muito bom, a gente falava com você para te aguçar outras curiosidades, como por exemplo o desenvolvimento das modalidades, dadas todas as peculiaridades lógicas para o paralimpismo, em relação ao ciclo de modalidades hoje no último Mundial em Tóquio, lógico, 2021. Se você vê alguma modalidade que esteja em um outro nível, se tem alguma inclusão eventual, como comparando com a Olimpíada aconteceu com o skate, por exemplo. Eu acredito que o esporte paralímpico ele é muito novo e tem muito a crescer. Então, tem muitas modalidades que vão surgir ainda, né? Então, recentemente teve o para-taekwondo, então você começa o para-badminton. Então, são modalidades novas que estão chegando e que foi aí desenvolvidas, vamos dizer assim, né? Nesse último ciclo. E eu não tenho dúvida que tanto para Paris como para Los Angeles, a gente vai ter modalidades novas paralímpicas e cada dia mais o número de modalidades paralímpicas vai crescer, né? Então, quando eu comecei eram 15 modalidades, 16 modalidades, hoje já estamos em 20 e poucas. Então, isso só mostra o crescimento que o esporte paralímpico vem tendo em questões de modalidades, né? Outra curiosidade, o ciclo de treinamento de um atleta para a preparação numa Paralimpíada, por exemplo, ele segue mais ou menos que rito? Se eu fosse pensar em ter uma Olimpíada, nós estamos aqui gravando em novembro, se fosse ter no meio do ano que vem? Bom, o ciclo é como qualquer outro ciclo, né? Seja uma Olimpíada, uma Paralimpíada, a gente já se programa para isso. Então, foi um ciclo mais longo esse de Tóquio, 5 anos pela primeira vez. Mas agora a gente tem 3 anos para Paris e aí é começar essa preparação. Então, pelo que eu já tenho conversado com os atletas, eles já descansaram, né? Já aproveitaram os momentos de férias e agora é treino a todo vapor, mesmo porque as competições que vão anteceder os jogos sempre são muito importantes para abrir vaga para o país, importantes para que os atletas possam conquistar suas vagas. Então, no meio do ano que vem já tem Mundial, então eles já têm que estar pensando nesse Mundial e esse Mundial ele é muito importante para já começar a abrir vagas para o país. O Instituto Daniel Dias vai tomar qual percurso agora com você com mais tempo fora d'água? Bom, o Instituto Daniel Dias agora vai, como diz, né? Enquanto atleta era mais difícil eu estar tomando conta de tudo isso. E um dos motivos até para estar vindo aqui, conhecendo toda essa estrutura que pude conhecer, é justamente levar alguma coisa para o Instituto, realmente toda a experiência que se tem aqui, né, com o Alexandre, que a gente tem conversado, trazer para o Instituto essa vivência mesmo, né, de realmente trazer o esporte. Isso a gente pode esquecer social e rendimento, é tudo, é o esporte como um todo, que sem dúvida a gente vai trabalhar as duas coisas. Então eu acredito muito nisso na Ferramenta Esporte. Volto a falar, o esporte transforma vidas, transformou a minha e agora é dar essa oportunidade e trabalhar a inclusão. Você conheceu em alta performance, a gente falou aqui, Pequim a partir de 2008, Londres, Rio e Tóquio. Do ponto de vista de equipamentos nesse nível de preparação e uso, tem alguma coisa muito especial que te chamou a atenção? Ou, lógico, nadar em casa, fora o fator emocional, do ponto de vista de distribuição dessas estruturas entre estas Olimpíadas que você participou? A Paralimpíada de 2016 foi espetacular. A gente poder competir uma Paralimpíada já é algo incrível.
Você poder competir em casa é muito melhor, não tem como comparar isso, né? E foi espetacular tudo que a gente viveu aqui. Então o Brasil não deixou nada a desejar, foram as melhores estruturas que a gente pôde nadar também. E cada Paralimpíada, sendo bem sincero, tem o seu diferencial, né? Então, se a gente pensar Pequim, tem o diferencial, que foi um cubo d'água, falando da natação especificamente, né? Todo aquele complexo aquático. Você vai para Londres, de poder ver tudo que ficou em Londres, né, de legado que fica dos Jogos. Você vem para a Paralimpíada do Rio, aquele complexo aquático parecia um estádio de futebol, né, a torcida bem próxima, foi bem bacana. E Londres também, Londres, como eu já falei, né, eu pude voltar lá em 2019 e eu vi o legado que ficou, que foi assim, era um bairro que não tinha nada. E hoje você vê lá o quanto desenvolveu e quantas pessoas estão usando aquilo. O Rio, o legado no esporte não ficou na cidade do Rio, ficou, como eu já falei, na cidade de São Paulo, através do Centro de Treinamento Paralímpico, que para nós fica esse grande legado aí de estrutura. E aí Tóquio, né, assim, tudo que passou, 5 anos de ciclo, um ciclo maior, é uma piscina espetacular, uma piscina incrível, mas foi diferente, porque não foi tudo num parque olímpico. Foi separado as estruturas, então a piscina era de um lado, pista de atletismo do outro, tinha um campo de futebol mais distante, uma pista de skate. Então eles fizeram espalhados na cidade para isso ficar um grande legado para o município. Daniel, vou praticar a obviedade aqui. Daniel Dias, parabéns, o maior medalhista paralímpico da história do país, da edição dos Jogos, entre os principais atletas do mundo. Você sabe que essa trajetória lhe credencia e lhe coloca uma outra responsabilidade, que agora você cuide dos ciclos da nossa próxima etapa. Eu acho que eu vejo sempre com bons olhos. Na verdade, assim, eu sempre entendi aí que cada conquista, cada medalha, ela não era simplesmente uma medalha para mim, mas sim, eu representava as pessoas com deficiência também. Então eu acredito que a cada medalha a gente abria portas para as pessoas com deficiência, seja as pessoas e crianças, uma criança sair de casa, ir para a rua, ir estudar, seja um adulto já com deficiência abrindo ali uma porta no mercado de trabalho. Então são muitas coisas que a gente representava, e isso eu acho que é um grande diferencial para o esporte paralímpico. Muito obrigado pela sua trajetória, pela sua visita aqui em Bauru, os estúdios da Rádio TV Câmara, e por ter retornado à nossa cidade nas piscinas da BDA. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todos. Você que nos assistiu pela Rádio TV Câmara, a gente conversou com Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico da história nacional e entre os melhores atletas do mundo. Você tem o programa na íntegra para assistir também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até!